Agora pense comigo. Quem é que realmente vence na vida? Não são os mais inteligentes, não são os mais talentosos, não são os mais sortudos. Os verdadeiros vencedores são aqueles que aprenderam a enfrentar o medo de frente e, mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo sangrando, eles deram um passo que a maioria jamais ousou dar. Existe uma habilidade silenciosa, quase invisível, que separa os esquecidos dos lembrados, os que apenas sobrevivem dos que conquistam, os que falam bonito dos que comandam respeito em qualquer sala. Essa habilidade não pode ser comprada, não pode ser herdada, não pode ser fingida. Ela nasce de dentro, é forjada no fogo das quedas, na dor da rejeição, no peso das derrotas. E aqui está o segredo. Essa habilidade não tem nada a ver com diplomas, não tem nada a ver com notas, não depende de seguidores, de curtidas ou da aprovação da multidão. É algo muito mais profundo, algo que, quando você finalmente domina, transforma você em alguém impossível de ser ignorado. Hoje eu vou te revelar como despertar isso dentro de si. Mas esteja avisado. Não é fácil. É desconfortável. É doloroso. Vai destruir tudo que você acha que sabe sobre si mesmo. Mas se você aguentar, se você ficar até o fim, você nunca mais será o mesmo. Você olha ao redor, vê seus vizinhos, colegas, conhecidos, pessoas comuns, sem nada de especial, prosperando, viajando, conquistando coisas que você acredita que merecia, mas que parecem sempre escapar das suas mãos. Enquanto isso, você conta centavos no final do mês, tentando fazer milagre com o salário que evapora antes mesmo de chegar à sua conta. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Não é o governo que está te segurando, não é o sistema, não é a falta de oportunidade. Claro, essas coisas pesam, mas não são a prisão verdadeira. A prisão é invisível. É construída na mente. Napoleon Hill, em seu estudo com mais de 500 milionários da sua época, descobriu algo perturbador. A diferença real não estava no dinheiro que herdaram, nas conexões que tinham, ou no acaso. Estava na forma como pensavam, nos hábitos que cultivavam em silêncio, longe dos holofotes, quando ninguém estava olhando. Segundo dados reais, mais de 60% dos milionários atuais começaram do zero. Gente que não herdou nada, que não ganhou na loteria, que não teve padrinhos milionários. Eles conquistaram porque entenderam algo que você ainda não entende. Riqueza não é fruto do acaso, é consequência direta dos hábitos que você pratica todos os dias. Agora reflita. Quais são seus hábitos? O que você faz com seu tempo livre? Onde você coloca sua energia mental? Você está se alimentando de distração, de comparações, de desculpas? Ou está construindo silenciosamente, como eles construíram, passo a passo, pedra sobre pedra, enquanto o resto do mundo dormia? Os ricos sabem de algo que você ainda não colocou em prática. Pequenas escolhas diárias, acumuladas no tempo, criam impérios. Os pobres acreditam que é sorte, que é destino, que é privilégio, mas a realidade é dura e incômoda. Não é sorte, não é privilégio, não é herança. É disciplina, é visão, é coragem de fazer o que a maioria não faz. E aqui está o ponto crucial. Se você não mudar sua mentalidade, se não quebrar esse ciclo de pensamentos de escassez que você alimenta todos os dias, nada vai mudar. Você pode trocar de emprego, pode ganhar um aumento, pode até abrir um negócio, mas se sua mente continua programada para a pobreza, você vai encontrar um jeito de voltar para ela. O que diferencia os ricos dos eternos quebrados não é o dinheiro em si, é a forma como pensam, é a forma como enxergam oportunidades, é a forma como se movem diante do medo. E se isso já está te incomodando, então se prepare, porque o que vem a seguir vai ser ainda mais doloroso.
Você olha ao redor, vê seus vizinhos, colegas, conhecidos, pessoas comuns, sem nada de especial, prosperando, viajando, conquistando coisas que você acredita que merecia, mas que parecem sempre escapar das suas mãos. Enquanto isso, você conta centavos no final do mês, tentando fazer milagre com o salário que evapora antes mesmo de chegar à sua conta. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Não é o governo que está te segurando, não é o sistema, não é a falta de oportunidade. Claro, essas coisas pesam, mas não são a prisão verdadeira. A prisão é invisível, é construída na mente. Napoleon Hill, em seu estudo com mais de 500 milionários da sua época, descobriu algo perturbador. A diferença real não estava no dinheiro que herdaram, nas conexões que tinham, ou no acaso. Estava na forma como pensavam, nos hábitos que cultivavam em silêncio, longe dos holofotes, quando ninguém estava olhando. Segundo dados reais, mais de 60% dos milionários atuais começaram do zero. Gente que não herdou nada, que não ganhou na loteria, que não teve padrinhos milionários. Eles conquistaram porque entenderam algo que você ainda não entende. Riqueza não é fruto do acaso, é consequência direta dos hábitos que você pratica todos os dias. Agora reflita, quais são seus hábitos? O que você faz com seu tempo livre? Onde você coloca sua energia mental? Você está se alimentando de distração, de comparações, de desculpas? Ou está construindo, silenciosamente, como eles construíram, passo a passo, pedra sobre pedra, enquanto o resto do mundo dormia? Os ricos sabem de algo que você ainda não colocou em prática. Pequenas escolhas diárias, acumuladas no tempo, criam impérios. Os pobres acreditam que é sorte, que é destino, que é privilégio. Mas a realidade é dura e incômoda. Não é sorte, não é privilégio, não é herança. É disciplina, é visão, é coragem de fazer o que a maioria não faz. E aqui está o ponto crucial. Se você não mudar sua mentalidade, se não quebrar esse ciclo de pensamentos de escassez que você alimenta todos os dias, nada vai mudar. Você pode trocar de emprego, pode ganhar um aumento, pode até abrir um negócio, mas se sua mente continua programada para a pobreza, você vai encontrar um jeito de voltar para ela. O que diferencia os ricos dos eternos quebrados não é o dinheiro em si, é a forma como pensam, é a forma como enxergam oportunidades, é a forma como se movem diante do medo. E se isso já está te incomodando, então se prepare, porque o que vem a seguir vai ser ainda mais doloroso. Se você entrou aqui esperando um atalho, vai se decepcionar. A riqueza verdadeira não vem de um truque escondido em um livro, nem de uma técnica milagrosa revelada por um guru. Ela vem de algo muito mais profundo, algo que atravessa gerações, algo que funcionava há 1000 anos, funciona hoje e continuará funcionando daqui a milênios. São princípios, leis invisíveis e implacáveis, que não se dobram para ninguém. Não importa se você acredita nelas ou não, não importa se você tenta ignorá-las. Essas leis já estão operando sobre sua vida todos os dias. A diferença é simples. Os ricos aprenderam a usar essas leis a seu favor. Os pobres continuam sendo esmagados por elas. Pense em um agricultor. Ele planta uma semente no chão. Ele não precisa acreditar na lei da colheita para que ela funcione. Ele só precisa plantar, regar, cuidar e esperar. Mais cedo ou mais tarde, o fruto virá. Mas o que fazem a maioria das pessoas? Jogam sementes no asfalto, jogam sementes em terreno seco e depois reclamam que a vida não deu frutos. Você já percebeu como as pessoas vivem correndo atrás de atalhos? Elas se jogam em esquemas rápidos, entram em dívidas para viver o momento e depois se frustram quando a conta chega. Querem resultados sem paciência, querem colheita sem plantar, querem fortuna sem disciplina. Mas os verdadeiros prósperos entenderam algo que a multidão se recusa a aceitar.
Não existe colheita sem semeadura. Não existe crescimento sem disciplina. Não existe liberdade sem sacrifício. Os princípios que vou te revelar agora são como lâminas afiadas. Eles não são fáceis. Eles não são confortáveis. Eles não são populares. Mas se você tiver coragem de aplicá-los, eles podem colocar as probabilidades da vida a seu favor e, com o tempo, vão construir uma muralha invisível ao seu redor, uma muralha que te protege das crises, da escassez, das correntes invisíveis que aprisionam a maioria. E aqui está a verdade que incomoda. Não é que esses segredos sejam complicados demais, não é que você não consiga entendê-los. A questão é que a maioria não tem estômago para aplicá-los. Eles exigem algo que as pessoas odeiam: consistência. Elas querem emoção, querem novidade, querem atalhos. Mas riqueza não é entretenimento. Riqueza é disciplina. É repetição. É fazer hoje o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem resultados imediatos, mesmo sem aplausos. Enquanto a multidão corre atrás de fórmulas mágicas, os ricos seguem firmes nos princípios. E é por isso que eles prosperam. E é por isso que você continua no mesmo lugar. Agora que você entende que não existe fórmula mágica, apenas princípios milenares, está pronto para conhecer o primeiro segredo sombrio dos ricos. E eu prometo, ele vai doer. Parece simples, não é? Mas é aqui que a grande maioria se perde. Olhe ao seu redor. Pessoas que ganham um salário mínimo, mas compram o celular mais caro da loja. Gente que financia um carro zero em 60 parcelas, só para aparecer bem no trânsito. Famílias inteiras que fazem dívidas gigantescas em festas, roupas e viagens. Não porque podem, mas porque não suportam a ideia de ficar para trás, em comparação com os outros. É a maldição da aparência. É o vício em status. É a escravidão do consumismo. E aqui está a ferida exposta. Os pobres se endividam para parecer ricos, enquanto os ricos parecem pobres até se tornarem inegavelmente ricos. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, ainda vive na mesma casa que comprou na década de 50. Ele poderia comprar uma mansão em qualquer canto do planeta, mas escolhe permanecer simples. Enquanto isso, pessoas comuns, endividadas até o pescoço, sonham em ostentar uma mansão alugada, só para ter uma foto bonita no Instagram. A diferença está na mente. O pobre pensa no hoje. O rico pensa no amanhã. O pobre gasta para se sentir bem agora. O rico investe para se sentir livre no futuro. E essa é a verdade dolorosa que destrói muitos. Viver abaixo das suas possibilidades exige sacrifício. Exige dizer não quando todos dizem sim. Exige abrir mão do prazer imediato, em nome de uma liberdade que talvez só venha anos depois. Mas sabe qual é o problema? A maioria não aguenta esperar. A maioria prefere a ilusão de riqueza, mesmo que isso custe a sua liberdade. Quantos você conhece que passam a vida inteira escravos do cartão de crédito? Quantos que trabalham duro o mês inteiro só para entregar seu salário aos bancos no fim do mês, pagando juros absurdos? Quantos que acumulam dívidas enquanto os ricos acumulam ativos? E aqui está a chave. Os ricos não pensam em quanto podem gastar. Eles pensam em quanto podem guardar. Eles não pensam em quanto vão mostrar. Eles pensam em quanto vão multiplicar. Viver abaixo das suas possibilidades não é sobre se privar de tudo. É sobre construir um alicerce sólido, enquanto todos ao seu redor estão construindo castelos de areia. A cada real que você gasta para mostrar uma vida que não tem, você compra um pouco mais da sua própria prisão. A cada real que você investe, você compra um pedaço da sua liberdade futura. E essa é a primeira ferida. Os pobres fogem dessa disciplina. Eles querem brilhar agora, mesmo que isso signifique viver no escuro amanhã. Já os ricos suportam a dor do sacrifício no presente, porque sabem que a colheita futura será abundante. Então, olhe para a sua própria vida.
Seus hábitos revelam quem você é. Você está construindo liberdade ou está se afundando em correntes douradas que parecem bonitas por fora, mas te esmagam por dentro? Essa é a primeira verdade dolorosa. E se você achou difícil engolir, espere pela próxima. Ela vai destruir muitas das desculpas que você repete para si mesmo todos os dias. Parece simples, mas é uma das maiores barreiras invisíveis que aprisiona milhões de pessoas. Veja a ironia. O pobre gasta horas e horas em frente à TV, assistindo novelas, reality shows e fofocas que não acrescentam nada. Ele sabe de cor a vida dos famosos, as brigas do futebol, as piadas do momento, mas não consegue dedicar sequer 30 minutos por dia para abrir um livro que poderia mudar a forma como enxerga o mundo. Enquanto isso, os ricos, mesmo já tendo alcançado sucesso, continuam estudando, lendo, participando de grupos, buscando mentores, absorvendo conhecimento como se ainda estivessem no começo. E aqui está a diferença brutal. O pobre busca entretenimento, o rico busca sabedoria. O pobre busca distração, o rico busca instrução. E não se engane, essa mentalidade tem um preço, porque conhecimento é poder e ignorância é escravidão. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que reclamam da vida, do governo, do patrão, mas nunca levantaram um dedo para buscar uma solução real? Quantas passam anos reclamando do salário, mas nunca investiram em aprender uma habilidade nova, em estudar finanças, em melhorar a própria mente? E aqui está a ferida exposta. Os pobres acreditam que sua vida não muda porque não tem sorte, mas a verdade é que eles não têm disciplina para aprender. Os ricos, por outro lado, sabem que cada nova habilidade, cada novo conhecimento é como uma arma a mais em seu arsenal. É isso que permite que eles criem oportunidades, onde os outros só enxergam crises. E sabe o que dói mais? A maioria das pessoas tem acesso ao mesmo conhecimento que os ricos. Livros, palestras, cursos, até a internet, que carrega dentro dela mais sabedoria do que qualquer biblioteca do passado. Mas em vez de beber nessa fonte, preferem se afogar em conteúdos vazios, em distrações baratas que roubam tempo e energia. A verdade é essa. O pobre se convence de que não gosta de ler. O pobre diz que não tem tempo. Ele inventa desculpas e, enquanto isso, continua vivendo a mesma vida ano após ano, presa no mesmo ciclo de mediocridade. Já o rico sabe que o preço do aprendizado é muito menor do que o preço da ignorância, porque a ignorância cobra juros. A ignorância te coloca em empregos ruins, em decisões ruins, em relacionamentos ruins. A ignorância é o peso que te puxa para baixo enquanto os outros sobem. E aqui está o soco no estômago. Se você não está crescendo, você está morrendo. Não existe neutralidade, não existe zona de conforto. Ou você expande a sua mente, ou o mundo te engole. Essa é a segunda verdade dolorosa. E se você achou difícil engolir, espere pela próxima. Ela vai destruir muitas das desculpas que você repete para si mesmo todos os dias. Parece simples, mas é uma das maiores barreiras invisíveis que aprisiona milhões de pessoas. Veja a ironia. O pobre gasta horas e horas em frente à TV, assistindo novelas, reality shows e fofocas que não acrescentam nada. Ele sabe de cor a vida dos famosos, as brigas do futebol, as piadas do momento, mas não consegue dedicar sequer 30 minutos por dia para abrir um livro que poderia mudar a forma como enxerga o mundo. Enquanto isso, os ricos, mesmo já tendo alcançado sucesso, continuam estudando, lendo, participando de grupos, buscando mentores, absorvendo conhecimento como se ainda estivessem no começo. E aqui está a diferença brutal. O pobre busca entretenimento, o rico busca sabedoria. O pobre busca distração, o rico busca instrução. E não se engane, essa mentalidade tem um preço, porque conhecimento é poder e ignorância é escravidão. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que reclamam da vida, do governo, do patrão,
mas nunca levantaram um dedo para buscar uma solução real. Quantas passam anos reclamando do salário, mas nunca investiram em aprender uma habilidade nova, em estudar finanças, em melhorar a própria mente? E aqui está a ferida exposta. Os pobres acreditam que sua vida não muda porque não têm sorte, mas a verdade é que eles não têm disciplina para aprender. Os ricos, por outro lado, sabem que cada nova habilidade, cada novo conhecimento é como uma arma a mais em seu arsenal. É isso que permite que eles criem oportunidades onde os outros só enxergam crises. E sabe o que dói mais? A maioria das pessoas tem acesso ao mesmo conhecimento que os ricos. Livros, palestras, cursos, até a internet, que carrega dentro dela mais sabedoria do que qualquer biblioteca do passado. Mas em vez de beber nessa fonte, preferem se afogar em conteúdos vazios, em distrações baratas que roubam tempo e energia. A verdade é essa. O pobre se convence de que não gosta de ler. O pobre diz que não tem tempo. Ele inventa desculpas e, enquanto isso, continua vivendo a mesma vida, ano após ano, presa no mesmo ciclo de mediocridade. Já o rico sabe que o preço do aprendizado é muito menor do que o preço da ignorância, porque a ignorância cobra juros. A ignorância te coloca em empregos ruins, em decisões ruins, em relacionamentos ruins. A ignorância é o peso que te puxa para baixo enquanto os outros sobem. E aqui está o soco no estômago. Se você não está crescendo, você está morrendo. Não existe neutralidade. Não existe zona de conforto. Ou você expande a sua mente, ou... E aqui está o soco no estômago. Se você não está crescendo, você está morrendo. Não existe neutralidade. Não existe zona de conforto. Ou você expande sua mente, ou o mundo te engole. Essa é a segunda verdade dolorosa. Os pobres se afogam na arrogância de pensar que já sabem. Os ricos permanecem eternos aprendizes. E é por isso que eles continuam evoluindo enquanto os outros ficam parados, reclamando, envelhecendo e sendo deixados para trás. Agora, se essa segunda verdade já te incomodou, prepare-se, porque a próxima vai tocar em algo ainda mais profundo, o modo como você valoriza seu tempo. E aí, não vai ter como fugir da realidade. Pare e reflita. O dinheiro pode ser perdido e recuperado. A saúde pode ser abalada e restaurada, mas o tempo nunca volta. Cada minuto que você gasta sem propósito é um pedaço da sua vida que desaparece para sempre. E aqui está o choque. Os pobres vivem como se o tempo fosse eterno. Já os ricos vivem como se cada minuto fosse ouro. Veja como isso se manifesta. O pobre acorda tarde, enrola na cama, reclama do despertador. O rico acorda cedo, não porque gosta, mas porque sabe que o mundo não espera. O pobre passa horas navegando em redes sociais, comentando na vida dos outros, rindo de vídeos sem sentido. O rico usa esse mesmo tempo para estudar, planejar, executar. O pobre se esconde atrás da frase "eu não tenho tempo", mas quando você olha de perto, descobre que ele gastou horas inteiras em frente à televisão ou em bares do fim de semana. O rico nunca diz "não tenho tempo". Ele diz "isso não é uma prioridade". E essa simples mudança revela toda a diferença de mentalidade. Porque, no fundo, a verdade é essa. O que você faz com o seu tempo mostra o que você valoriza. Quer saber por que os ricos constroem impérios, enquanto os pobres permanecem presos em empregos que odeiam? Porque os ricos trocam tempo por construção, enquanto os pobres trocam tempo por distração. E aqui está a parte mais dolorosa. Muitos pobres trabalham duro, horas e horas por dia, mas mesmo assim, desperdiçam tempo fora do trabalho em coisas que não os aproximam nem 1 milímetro da liberdade. Eles estão sempre ocupados, mas raramente produtivos. Já os ricos entendem que não basta estar ocupado. É preciso estar ocupado com as coisas certas. É preciso dizer não a tudo que não te aproxima do seu objetivo. É preciso blindar o seu tempo como se fosse o cofre mais precioso da sua vida. E se você duvida disso, pense em quantos momentos já perdeu.
Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos enquanto você estava distraído? Quantos anos você deixou escorrer pelas mãos, sempre repetindo: um dia eu começo, um dia eu mudo, um dia eu vou atrás dos meus sonhos. Mas esse um dia nunca chega, porque cada um dia roubado é um hoje desperdiçado. E a vida não perdoa, ela vai passando e quando você perceber, já não terá mais energia, já não terá mais juventude, já não terá mais tempo. A ferida é essa. Os ricos entendem que tempo é vida. Os pobres agem como se tempo fosse lixo. E aqui está a verdade mais incômoda. Se você não valoriza seu tempo, alguém vai valorizar por você. Se você não usar suas horas para construir os seus sonhos, vai acabar usando suas horas para construir os sonhos de outra pessoa. Essa é a terceira verdade dolorosa. E se já foi difícil engolir até aqui, saiba que ainda não chegamos no fim. A próxima vai cutucar ainda mais fundo, porque não tem a ver com dinheiro nem com tempo. Tem a ver com a sua capacidade de enfrentar a dor que ninguém quer enfrentar. Essa é a realidade que ninguém quer ouvir. Vivemos em uma sociedade viciada em conforto. Todo mundo quer resultado, mas ninguém quer pagar o preço. O pobre reclama do corpo, mas não suporta a disciplina da academia. O pobre reclama do salário, mas não aguenta estudar algumas horas por noite depois do trabalho. O pobre sonha com liberdade, mas foge de cada risco que poderia tirá-lo da mediocridade. A verdade é cruel. Os pobres querem uma vida sem dor, e é exatamente por isso que a vida deles é cheia de sofrimento. Já os ricos pensam diferente. Eles entendem que a dor não é inimiga. A dor é a ferramenta que molda, que forja, que transforma. Eles sabem que cada sacrifício hoje é uma vitória amanhã. Quer prova disso? Veja um atleta de alto nível. Ele acorda antes do sol nascer, treina até o corpo implorar por descanso, repete o mesmo movimento milhares de vezes, suporta dores físicas e mentais. E tudo isso por quê? Porque ele sabe que sem dor não existe conquista. Agora, compare com a mentalidade do pobre comum. Ele diz: eu mereço descansar. Ele diz: a vida é curta, eu quero aproveitar. E o resultado? Passa os dias correndo atrás de pequenas fugas, prazeres baratos, distrações vazias. E no fim, a dor que ele tanto tentou evitar bate na porta de outra forma. A dor das dívidas, a dor das oportunidades perdidas, a dor de olhar para trás e perceber que desperdiçou a própria vida. Os ricos sabem que a dor é inevitável. Se você foge da dor do esforço, vai colher a dor do fracasso. Se você foge da dor da disciplina, vai colher a dor do arrependimento. Se você foge da dor do crescimento, vai colher a dor da estagnação. A diferença é simples. Os pobres querem prazer agora e dor depois. Os ricos aceitam dor agora e prazer depois. E é exatamente por isso que um chega no topo e o outro fica preso no chão. Pergunte-se, quantas vezes você desistiu porque estava difícil? Quantas vezes você escolheu a opção mais confortável, mesmo sabendo que não era certa? Quantas vezes você fugiu da dor e, sem perceber, apenas adiou o sofrimento, tornando-o ainda maior? Essa é a quarta verdade dolorosa. Os ricos abraçam a dor, transformam o sacrifício em combustível e a disciplina em liberdade. Os pobres fogem da dor e é essa fuga que os mantém correndo em círculos sem nunca chegar a lugar nenhum. Agora, se até aqui você conseguiu suportar essa realidade, prepare-se, porque a quinta e última verdade é a mais destruidora de todas. Ela vai expor a diferença definitiva que separa os ricos dos pobres. A forma como cada um encara a responsabilidade sobre a própria vida. E talvez, nesse momento, você já sinta o incômodo crescendo dentro de você. Porque essa é a ferida mais exposta. A maioria prefere viver como vítima, nunca como protagonista. O pobre diz: eu não tenho oportunidade porque nasci no lugar errado. O rico pensa: nasci no lugar errado, mas vou usar isso como combustível para sair daqui. O pobre diz: não consigo porque ninguém me ajuda. O rico diz: ninguém vai me ajudar,
então eu mesmo vou abrir meu caminho. O pobre diz, o governo, a economia, os ricos, a crise, todos são culpados pela minha situação. O rico pensa, o mundo não vai mudar por mim. Se eu quiser mudar minha vida, sou eu quem tenho que mudar primeiro. A diferença é brutal. Os pobres entregam o volante da própria vida para os outros. Os ricos pegam o volante e assumem o controle, custe o que custar. E sabe qual é a ironia? Enquanto o pobre culpa tudo e todos, nada muda. Porque culpar não exige ação. Culpar é fácil, é confortável, é anestesia. Mas assumir a responsabilidade é duro. É olhar no espelho e dizer, eu estou onde estou por causa das minhas escolhas. Se quero mudar, tenho que começar por mim. E essa é a verdade que os pobres não querem ouvir. Eles querem acreditar que alguém vai salvá-los, um governo, um patrão, um milagre, uma sorte repentina. Mas a vida não funciona assim. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai lutar por você. Ninguém vai pagar o preço no seu lugar. A única pessoa capaz de transformar sua vida é você. Com suas decisões, com sua disciplina, com sua coragem de assumir cada erro, cada queda, cada derrota e, ainda assim, continuar. E é isso que os ricos fazem. Eles falham, mas não se escondem atrás de desculpas. Eles erram, mas não se paralisam no arrependimento. Eles caem, mas sempre levantam com a responsabilidade de tentar de novo. Enquanto isso, o pobre gasta a vida dizendo, se não fosse por isso, eu teria vencido. Se não fosse por ele, eu estaria melhor. Se não fosse por aquilo, eu teria dado certo. E assim, passa a vida inteira como um fantasma daquilo que poderia ter sido. A quinta verdade é simples, mas brutal. Os ricos assumem a responsabilidade e constroem o futuro. Os pobres terceirizam a culpa e enterram seus sonhos. E agora eu te pergunto, em qual lado você quer estar? Do lado dos que choram, se vitimizam e nunca saem do lugar? Ou do lado dos que encaram a dor, assumem o volante e constroem a própria história? A decisão, no fim, é só sua. E é isso que separa os que vencem dos que fracassam. A diferença entre ricos e pobres não está apenas no dinheiro. Está na mente, está nas escolhas, está na coragem de encarar a vida de frente. Enquanto uns fogem da dor, outros a transformam em combustível. Enquanto uns gastam no que mata, outros investem no que constrói. Enquanto uns querem recompensas rápidas, outros plantam para colher no futuro. Enquanto uns culpam o mundo, outros assumem a responsabilidade total. Essa é a linha que divide os que vencem dos que fracassam. E agora a pergunta é, de que lado você vai escolher estar? Você pode fechar esse vídeo e voltar para a mesma rotina de sempre. Ou pode decidir que a partir de hoje vai assumir o controle da sua vida. A decisão é sua. E a sua vida vai refletir exatamente isso. Se esse vídeo abriu os seus olhos, então faça uma escolha agora mesmo. Inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque o mundo já está cheio de gente fugindo da realidade. Mas aqui nós falamos o que precisa ser dito. Aqui nós mostramos a verdade nua e crua. E se você ficou até o final, é porque você não é qualquer um. Você é parte dos poucos que têm coragem de encarar a verdade e mudar. A jornada está apenas começando. A próxima decisão é sua.